Neste vídeo, darei continuidade ao vídeo anterior, Ataque Global 1, do canal Terra Brasilis, do Paulo Alves. Se essa CPI fosse instalada, ela não produziria nenhum resultado. Certamente o próprio Supremo mandaria trancar. Essa atitude mostra muito bem que por trás dessa fala arrogante e quase nojenta, existe sim uma armação pronta para que se abra sim a CPI da Lava Toga, que certamente traria mais prejuízo que solução para o Brasil. Se não, vejamos, ao abrir a CPI, o Congresso automaticamente acabará trancando muitas pautas do governo, como por exemplo, reforma tributária, pacote anticrime do Sérgio Moro e outras medidas que podem vir a ser necessárias por parte do governo de Jair Bolsonaro. Além disso, certamente lá no final, a cumplicidade promíscua entre políticos e STF fariam a CPI morrer na beira da praia. Isso vocês podem ter certeza. Porque, que não falei antes, quando se abre uma CPI, CPI é investigação. Se CPI é uma investigação, então eles vão verificar exatamente o que ocorreu nas atitudes dos ministros, e quem estiver envolvido nessas atitudes, evidentemente, estará sendo investigado também. E quem é que comete atitude junto com o STF? Quem é que participa de alguma coisa? São políticos. Então os políticos não vão querer ser investigados. Essa CPI vai morrer na praia. Só que vai tomar muito tempo, 3, 4, 5 meses, se não tomar mais, trancar outras pautas, porque por lei só pode haver 5 CPIs instauradas, já existem 2 correndo, uma é a do BNDES, outra parece que é do fake news, estão querendo abrir a da CPI da Lava Jato. Se abrir a CPI da Lava Toga, com certeza abre a da Lava Jato. Então, isso vai matar o governo Bolsonaro, porque suas propostas, suas reformas não vão caminhar. Prova disso é o fato do senador Randolfo Rodrigues, né, sempre ele, ser contra a uma abertura de impeachment contra Dias Toffoli, mas é totalmente a favor da CPI da Lava Toga. Por que será? Deu para entender? Então, na minha opinião, eu acho que da grande maioria, o certo seria CPI contra Dias Toffoli, CPI contra Gilmar Mendes, porque aí não estaríamos abrindo uma CPI contra a instituição, contra um poder chamado STF. Estaríamos abrindo um impeachment contra 2 personagens. Mas isso eles não querem aprovar, eles preferem a CPI. Então, temos que ficar atentos. Espero eu que nas manifestações do dia 26, se ocorrer da forma como a gente espera, a bandeira principal seja impeachment ao Dias Toffoli e ao Gilmar Mendes, principalmente. E não entrem nessa de CPI da Lava Toga, que isso vai enterrar nossos sonhos. É a minha opinião, e vocês me desculpem se eu estiver errado, claro, né? Muito bem. O Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional parem de destruir a nação, parem de rasgar a Constituição, parem de proteger bandidos, criminosos, cafajestes, parem de participar dos crimes. O STF está rodeado de malandro, está cheio. No Congresso, então, nem se fala. E, obviamente, não estão deixando o governo de Jair Bolsonaro caminhar, andar. Obviamente, o que eles querem? Eles querem paralisar o governo, querem trancar o governo, deixar ali o Bolsonaro como uma figura de enfeite, perdendo prestígio, perdendo moral. Existe o trabalho nos bastidores de sindicalistas querendo promover a greve geral do Correio, agora estão querendo promover greve na Petrobras e em outras estatais. O que vocês acham que é isso? Isso é conversa de sindicalista, que estão por trás dos panos inflando a sociedade contra o governo. O governo Jair Bolsonaro tem sido diariamente ameaçado, provocado, xingado, ofendido.
atacam o exército, falam mal do exército. Então já falei 2 vezes aqui, o que eles querem é um confronto. Só no confronto a esquerda imagina que tem a chance de voltar ao poder, porque eles vão se vitimizar apontando o dedo para o ditador Bolsonaro. Tá vendo? Nós avisamos. E eles acreditam que a sociedade vai ficar ao lado deles. Grande engano, não vai mesmo. Tanto a esquerda quanto a mídia morrerão abraçados. Não aguentarão a pressão do povo. A hora que o povo sentir que está protegido pelas Forças Armadas, eles passam a respeitar a população brasileira. É isso que eu imagino. Muito bem. Vamos falar de outra coisa que mostra e que prova o que eu estou falando. Advogados se organizam para desidratar o pacote anticrime. Vejam só. No rastro da crescente judicialização da política, advogados de diversas vertentes ideológicas têm se organizado por meio de iniciativas pessoais, como grupos de WhatsApp ou de entidades representativas para influir de forma mais direta na política. Foi por meio de um grupo de WhatsApp, com o nome de Prerrogativas, que advogados se organizaram para derrubar 2 itens do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Depois de ouvirem a argumentação do criminalista Fábio Tofik, presidente do Instituto de Defesa do Direito da Defesa e associado do grupo Prerrogativas, deputados que integram o grupo de trabalho da Câmara sobre legislação penal decidiram retirar do projeto de Moro a prisão após condenação em segunda instância e o chamado plea bargain, que criava possibilidade de acordos entre acusação e réus. Eles nos ajudam a construir posições, disse o deputado Paulo Teixeira, logo que é Paulo Teixeira do PT, integrante do grupo de trabalho. Quer dizer, eles se utilizaram desse grupo Prerrogativa de advogados, todos de esquerda, evidentemente. Não adianta eu vir com essa conversa de diferentes ideologias, que não é diferente, não, é tudo de esquerda, né? Para tentar derrubar a prisão em segunda instância. E qual é o intuito disso? Tirar o Lula da cadeia, claro. Ninguém precisa ser esperto para descobrir isso, né? Outro exemplo dessa atuação mais incisiva foi a criação do Consórcio do Nordeste, formado pelos 9 estados da região com incentivo do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, que foi criado pelo advogado Valfrido Wardi. O consórcio se transformou em polo de oposição ao governo de Jair Bolsonaro. Aqueles 9 governadores que sentaram à mesa com Bolsonaro há cerca de umas 3 semanas atrás para discutir soluções para a Amazônia. Os mesmos 9 que irão para a Europa para mostrar que existem outros Brasis além do Brasil atual que está temporariamente no poder, que nem eu falei ontem. São os mesmos. O grupo Prerrogativas criou capacidade de, por exemplo, conseguir em poucas horas mais de 1.000 assinaturas de advogados e juristas influentes em defesa do presidente da OAB, o malandro picareta vagabundo do Felipe Santa Cruz. Para quem não sabe, Cláudio Mariz é advogado de bandido, todo mundo sabe disso, né? Tá arquimilionário, né? Só defende bandido. Quer dizer que ele pediu para os colegas ocupar de novo a trincheira avançada da resistência. Eles podem falar o que bem entender. Nós aqui, quando usamos o termo caserna, por exemplo, o YouTube bloqueia o canal. José Gerardo, o Randolph para mim sempre foi falso, já falei. Edivaldo, é isso mesmo, tem gente que se diz de direita que não acordou para isto. Já falei. Marta Janete,
Pegue na bengala. Vamos ouvir agora o que tem a dizer o senhor Gilmar Mendes, vulgo Laxante, sobre os vários criminosos condenados pela Lava Jato que soltou. E como é que ele faz acusações muito fortes à Lava Jato com a cara mais dura, com o maior cinismo do mundo. Vamos ver. Por que ela é inconstitucional? Porque, segundo a própria jurisprudência, a independência dos poderes não permite esse tipo de investigação. E não é só a nossa jurisprudência, é a do próprio Congresso Nacional, é da própria Câmara, é do próprio Senado. Portanto, isto está dentro das cláusulas pétreas da independência dos poderes. E isso precisa ser considerado. Porque ele perde o seu grau de legitimidade. Não é? Porque, senão, a população aplaude linchamento. E a nossa missão qual é? É dizer que o linchamento é legal porque a população aplaude? O vazamento da conversa entre Lula e Dilma por telefone foi um crime? Essa é uma discussão. Essa é uma discussão. Moro faz a opção. Ali teve depois, inclusive, uma questão que o ministro Teori chamou a atenção. Sim. Porque já não havia mais autorização sequer. Moro tenta justificar dizendo que havia interesse público e, portanto, ele faz de maneira consciente. Ele não faz de maneira escondida. Como em outros casos. Veja, há uma conversa dele com o Dallagnol em que ele diz que vamos mandar para Brasília porque lá vaza. Quer dizer, consciente de que aquilo vazaria. E que teria repercussão no exterior. Veja que vocês revelaram recentemente os diálogos do Intercept, em que mostram que parte dos diálogos não vieram e não foram sequer remetidos. Hoje, à luz do que se revelou, a sua opinião é de que houve um crime? Eu tenho a impressão de que tem um conjunto todo, esses fatos ainda estão em andamento, há um conjunto todo muito preocupante. Essa crise que está se revelando aí na Receita, ela é muito mais profunda, é muito mais profunda. Não é uma crise do Sintra, que é uma vítima desse processo, não é uma crise por conta da CPMF, mas é uma crise de funções institucionais. Esta mistura da Receita com órgãos policiais, com órgãos de investigação. Veja que aparece uma conversa de Dallagnol no Intercept com Roberto Leonel. Quem é Roberto Leonel? Era o superintendente da Receita em Curitiba, que depois é promovido para o COAF. Acessou arquivos de maneira indevida. Por que isto? Porque a Receita estava roubando galinha com eles. Essas pessoas. Não podemos generalizar. A instituição Receita é extremamente importante e no Brasil atingiu um nível de institucionalidade que merece ser preservado. Né? Nós devemos lembrar, sobretudo, que por lá passou um homem decentíssimo, Everardo Maciel, né? Que deu cara e rosto ao chamado Leão, né? Visto até com simpatia, embora com aquele caráter um tanto quanto coator, repressivo. Né? Mas veja que... Mas isso se perdeu. E se perdeu aí ao longo dos tempos. E misturou-se. E, claro, quer dizer, começa-se a fazer investigações indevidas, começam a fazer investigações indevidas e começam a cometer, de fato, crimes. Aquela conversa de Dallagnol com o Roberto Leonel é uma conversa de comparsas. Então, em relação a mim, não tem nenhum problema. Eu não tinha nenhum temor e até colocaria os meus ganhos numa auditoria, não tem nenhum problema. Moro, Dallagnol, Janot, toda essa gente, venham e digo a vocês. E aí vocês, inclusive, talvez pudessem dizer, porque a mídia é parceira nisto. Se diz que há muito vazamento para a mídia. Né? Já apareceram coisas ali. Né? E parece que parcerias que eram estabelecidas. Simplesmente dizer, olha, nós erramos. Nós fomos, de fato, crápulas. Cometemos crimes. Queríamos combater o crime e cometemos erros crassos, graves. Violamos o Estado de Direito. E depois saíram de cena. O procurador Hindenburg,
que era corregedor-geral, aparece numa conversa com o deputado Dallagnol fazendo censura. Recôndita, escondida, mas não faz pública. Dizendo, você, Deltan, não pode monetizar a Lava Jato. O que é monetizar a Lava Jato? Significa ganhar dinheiro com a Lava Jato. Esse crime tem nome, não é, Thaís? Isso se chama corrupção. Quer dizer, o Lula está sendo apontado como tendo cometido ilícito ao ter recebido dinheiro por palestras. E o sujeito monetizava palestras. E dizia, tem uma viagem funcional para Salvador. Vocês não querem me contratar? E isso estava normalizado. E não foi revelado antes, foi revelado agora. Pois é, meus amigos, quando eu digo que psicopatas existem nos locais mais poderosos da República, muitas pessoas podem não acreditar. Mas é o que a gente vê e ouve. Até o próximo vídeo.